Então, também eu vou começar aqui lendo um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio e que é, de certo modo, a linha mestra de todo este programa. O artigo chama-se ABC da Desinformação. Para quem zela pela sobrevivência do seu cérebro num tempo de naufrágio universal da inteligência, nada mais urgente do que compreender o que é realmente desinformação. O uso corrente da palavra como rótulo infamante para denegrir qualquer opinião adversa é garantia segura de que as verdadeiras operações de desinformação passarão despercebidas, condição necessária e quase suficiente do seu sucesso. Só há dois tipos de desinformação genuína, e cada um deles requer muito mais planejamento e execução cuidadosa do que o mero vício jornalístico de espalhar mentirinhas ideologicamente sedutoras, o que está ao alcance de qualquer Paulo Henrique Amorim, Mino Carta ou Vermelho.org. O primeiro tipo, e de longe o mais importante, é aquele que tem como alvo não o público em geral, a massa ignara, e sim os homens do poder, os que tomam decisões de grande alcance. Dificilmente uma dessas criaturas se deixa orientar pelo que sai na mídia popular. Para influenciá-las, é preciso colocar no seu entourage, ou conquistar mediante suborno, chantagem, etc., assessores técnicos que sejam da sua plena confiança. E mesmo estes têm de ser muito prudentes no manejo do fluxo de informações que levará seus chefes a tomar as decisões erradas, favoráveis ao inimigo que controla de longe a situação. A importância dessas operações é imensurável, muito mais do que o cidadão comum pode imaginar. E ninguém foi, e é ainda, mais hábil em manejá-las do que a boa e velha KGB, atual FSB. Graças à pletora de documentos secretos revelados após a queda da União Soviética, hoje sabe-se que desde os anos 40, os agentes soviéticos moldaram a seu bel prazer algumas das principais decisões estratégicas do governo de Washington no cenário internacional, induzindo-o a trabalhar contra os interesses mais vitais da nação americana. O exemplo mais claro e didático está no livro Operation Snow, How a Soviet Mole in FDR's White House Triggered Pearl Harbor, de John Koster, editado pela Regnery em 2012. Mole, toupeira, é, no jargão do serviço de inteligência, o termo técnico que designa o agente infiltrado. A toupeira foi, no caso, Harry Dexter White, alto funcionário do Tesouro, homem de confiança de Franklin Delano Roosevelt, ele até morava na Casa Branca, e, como os documentos comprovam, agente soviético. A situação era a seguinte em 1941. O governo militarista e expansionista do Japão estava dividido entre duas correntes. Uma queria retomar a velha guerra com a Rússia, que o Japão havia dado uma surra na Rússia no começo do século. A outra queria ajudar os nazistas contra as potências ocidentais. A Rússia, sob ataque alemão desde junho daquele ano, não podia oferecer resistência eficaz aos japoneses do outro lado do território. Profundo conhecedor da língua, da cultura e da política japonesas, e colocado ademais numa posição desde a qual podia facilmente influenciar as decisões econômicas do governo Roosevelt, Harry Dexter White foi contratado pelos soviéticos para criar artificialmente um conflito entre o Japão e os Estados Unidos. A sequência de memorandos e estudos estratégicos com que ele remoldou para pior as relações econômicas entre os dois países foi uma obra de gênio, levando Roosevelt a impor às importações japonesas de petróleo limitações drásticas que, do ponto de vista americano, pareciam simplesmente razoáveis, mas que, no contexto japonês e em língua japonesa, soavam como verdadeiras declarações de guerra. O Japão respondeu com um ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, não por coincidência, um dia depois que a Rússia, livre da ameaça nipônica, lançava aos alemães um contra-ataque maciço. Psicologicamente, Pearl Harbor é ainda hoje um símbolo aglutinador do patriotismo americano, veja-se o filme de grande sucesso com Ben Affleck. Mas, em termos substantivos, foi uma tremenda vitória da desinformação soviética.
O outro tipo de desinformação é antes uma obra de engenharia social. Não se dirige ao governo para moldar suas decisões, mas, ao contrário, vem do governo e de seus centros de poder associados e desce para a massa popular depois que as decisões já estão tomadas e é preciso, para implementá-las, conquistar o apoio do eleitorado, mantê-lo na total ignorância do que os altos círculos estão fazendo ou ajustar sua conduta aos padrões exigidos pela nova política. Pode-se chamar esses dois tipos de micro e macro desinformação. As dificuldades são consideráveis em ambos os casos, mas de natureza bem diversa. Se o primeiro é inviável sem o máximo de sigilo e o manejo fino do fluxo de informações, o segundo requer o controle completo dos meios maiores e mais prestigiosos de difusão, podendo, no entanto, coexistir com alguma contestação menor ou marginal que estatisticamente não afete os sentimentos da massa popular. Já aí há até um cálculo de quanto de oposição se pode permitir, de modo a simular um debate democrático, mas de tal maneira que a oposição não afete essencialmente a opinião popular. No Brasil, essa condição é facílima de alcançar, pois a grande mídia foi sempre dependente de verbas governamentais e não se atreve a morder a mão que a alimenta. Foi assim que os maiores jornais e canais de TV consentiram em ocultar a existência do Foro de São Paulo por 16 anos, até o momento em que, dominador completo da situação continental, este já podia se exibir em público sem maiores riscos. Nos Estados Unidos, a coisa teve de ser precedida por um longo e complexo processo de concentração da mídia nas mãos dos grupos globalistas, que hoje disputam com a Rússia as afeições do bloco islâmico. Quando esses grupos colocaram Barack Hussein Obama no governo para minar o poder nacional dos Estados Unidos e operar um giro de 180 graus na política externa americana, fazendo do antigo aliado de Israel o maior protetor que os radicais islâmicos já tiveram no Ocidente, a mídia já estava preparada para ocultar não somente a biografia altamente comprometedora do presidente, mas até algumas das suas executive orders, medidas provisórias que serão no Brasil, mais ambiciosas e daninhas, que entram em vigor sem que a população fique sabendo de nada. Ou seja, até hoje, aquela medida provisória, executive order, em que o Obama conferiu a si mesmo o poder para mandar prender e manter preso indefinidamente, sem processo, nem coisa nenhuma, nem direito a habeas corpus, qualquer cidadão americano, até hoje isso não foi noticiado pela grande mídia. A gente sabe pelos canais oficiais, está lá no site da presidência, está lá, mas a mídia não fala nada. Assim como no Brasil, você vê aqueles famosos 2 discursos em que o Lula confessava todas as suas atividades no Foro de São Paulo, inclusive a intervenção direta na política interna de outros países, até hoje está lá no site oficial da presidência. Tá certo? E não sai nada na mídia. O que está no site da presidência, quem que vai ler? Bom, só pesquisadores ou pessoas altissimamente interessadas. Digamos, no Brasil, eu acho que essas pessoas não passam de 3 mil. Umas 3 mil, 4 mil pessoas leram esses discursos no site da presidência e a nação continua não sabendo. De modo que, se a notícia não é divulgada, não existem reações políticas, aquilo não entra na história política, fica politicamente neutralizado, embora esteja lá o registro oficial e ninguém possa desmentir. Quer dizer, o fato da notícia estar provada não quer dizer alguma coisa cientificamente, tá certo? Mas não quer dizer nada politicamente ou publicitariamente. Já dizia o famoso jornalista Gondim da Fonseca, quer dizer, o jornal ganha pela notícia que não sai. Ele dizia isso com experiência. Então, hoje em dia, isso está mais comprovado do que nunca. Só que antigamente, vamos dizer, uma ou outra notícia que era suprimida era, em geral, vamos dizer, por um suborno. Já chegava lá um político, dava um dinheiro para o diretor do jornal, e dizia, não publica isso, o cara não publicava. Ou então havia, vamos dizer, a censura oficial ostensiva, como houve no tempo da ditadura militar.
Mas hoje não é nenhuma coisa nem outra. Hoje é um controle total e sistemático da mídia inteira, da grande mídia inteira. É um fenômeno como nunca houve no mundo, de modo que a grande mídia, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, se tornou um negócio uniforme. E a uniformidade, evidentemente, cria uma impressão de consenso. Né? É aquele negócio, não é possível que todos estejam mentindo ao mesmo tempo. Digo, sim, o fato é justo, a coisa é feita assim, justamente porque é inverossímil. Tá certo? Então cria uma situação, mas é verdadeiramente alucinatória, onde ninguém está sabendo de coisa nenhuma, onde toda a conduta política das massas é baseada, vamos dizer, numa falsificação, num teatro, tá certo? De modo que se criaram as condições para a engenharia social total. Então é a famosa ditadura científica de que falava o Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, né? Onde você não tem que impor, vamos dizer, a autoridade do governo pela força, porque toda a conduta política das multidões já está pré-programada e o pessoal segue aquilo com uma fidelidade extraordinária. Às vezes não só com fidelidade, mas com entusiasmo.